Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e vamos começar mais um programa Nostalgia na TV. Solta a vinheta! Bom pessoal, hoje a gente vai falar, para mim, o primeiro programa infantil, para mim, da televisão que marcou. Nós vamos falar do programa do Capitão Furacão. Bom, o Capitão Furacão foi inspirado no programa do Capitão Canguru, o Capitão Canguru, eles acabaram vendo esse programa dos Estados Unidos e acabaram trazendo para o Brasil, mais ou menos, no mesmo formato. E o Cassiano Gabus Mendes liderou, porque queria um programa infantil, porque a Rede Globo, esse programa ele estreou no dia 26 de abril de 1965, à tarde, ou seja, no mesmo dia que foi inaugurada a TV Globo. Isso era um programa ao vivo, feito com muita raça, inclusive o ator que interpretou o Capitão Furacão tinha só 24 anos, que era o Pietro Mário, já havia trabalhado com crianças, só que ele era jovem, 24 anos, então tinha que fazer um trabalho com ele diário. Ele fez o teste, passou, mas pela idade eles tiveram muito trabalho, maquiagem, tiveram que fazer todo dia, durante 5 anos, uma maquiagem para envelhecer ele, colocar barba, que a barba dele era bem rala, para poder trabalhar com as crianças. E passaram para ele que o programa seria sobre um velho marujo, que contava histórias, que passava desenho. Então ele sugeriu um marinheiro que não navegava mais e queria contar suas histórias, se ouse contar suas histórias para as crianças. Esse era o mote, mais ou menos, que o programa iria seguir. Bom, então o programa entrou praticamente na raça, porque prepararam uma semana e na outra já começou. Eles fizeram uma sala que parecia a cabine de um navio, com o timão. O Capitão Furacão ficava ali no leme e lendo várias cartas, milhares de cartas que já começou a receber. O programa, no dia que ele começou, já começou a bombar. Chegando cartas, crianças querendo participar do programa. Então ele tinha já esse destino para trabalhar com criança. Então ele começou primeiro contando histórias, brincadeiras, gincana no primeiro programa com algumas crianças que eram órfãos, que foram convidadas, que levaram lá para poder participar do programa. E o programa começou a bombar, porque inclusive incomodando as outras emissoras, que o pessoal achava que aquele programa não ia dar em nada, que naquela época criança não dava muita ênfase para as crianças, e a maioria da programação era enlatada, importada. Então, o Capitão Furacão foi um sucesso que até, de certa forma, assim, inesperado, No primeiro ano, ele ficou já em primeiro lugar em audiência, e dali foi até o final. O Capitão Furacão, inclusive no último ano, ele só acabou sendo desbancado porque surgiu o Capitão Asa, E o Capitão Furacão, ele era patrocinado pela Marinha, E no primeiro ano, ele trabalhava sozinho. Então ele pegava as crianças, a Marinha patrocinava para eles passearem na Baía da Guanabara, Aí ali eles entravam em navios, e viajavam até em submarinos, E as crianças tinham aula do que era a pessoa viajar de navio, as pesquisas que eram feitas, era um trabalho bem didático. E ele passava noções para as crianças de educação, de saúde, Sempre ali, toda criança para participar teria que ser um bom menino, estar bem no colégio, obedecer papai e mamãe. Então ele dava essas noções de bom mocismo para a garotada, bons exemplos. E o programa começou a receber mais e mais cartas, já que era feito ao vivo, então era um trabalho bem meticuloso, era uma trabalheira danada. Então ele trabalhava dali das 17 às 19, o capitão passava de segunda a sexta, e começou as crianças ali, só tinha olhos naquele horário para o Capitão Furacão.
Isso deixou irritada as outras emissoras que tentavam colocar outras programações, mas nenhum não tinha jeito. Capitão Furacão era o melhor. Foi o primeiro programa, né, a dar audiência para a Globo, foi o programa do Capitão Furacão. O Pietro Mário falou que era uma felicidade, era uma coisa que preenchia ele trabalhar nesse programa, que falou que não trabalha, era um prazer. E as crianças adoravam. Onde ele estava cercado de crianças. E a programação ali era feita com muitos desenhos, né, desenhos e séries rápidas, tipo Super-Homem, Os Três Patetas, Robin Hood, né, eram filmes curtos, mas que prendiam as crianças, eram filmes bacana, legal, e desenhos, né, o desenho era Peter Potamos, os Herculoides, e aí por diante. Então eram os filmes da Hanna-Barbera também, que as crianças adoravam. E ele sabia trabalhar com as crianças, né? E no segundo ano, ele recebeu a companhia da Elisângela, que seria a sua assistente. Dali por diante, ela dividiria o programa com ele. Ela estava com 15 anos. Então, e o programa foi crescendo, os recursos, é lógico, eram limitados, né? Mas ele levava para a feira de ciências, ele trabalhava a cabeça das crianças, né? Era um programa onde toda semana eles tinham um encontro, no final de semana, passear de navio, passear de barco, né? E depois ele instituiu a carteirinha, né, que eram os grumetes. Grumetes era todo aquele que era fã do Capitão Furacão. Então eles receberiam uma carteirinha, e essa carteirinha daria direito, né, a descontos em farmácias, supermercados, e também a participar do programa. E todas vinham assinadas pelo Capitão Furacão. Né. O Pietro Mário, durante 5 anos, ele trabalhou com amor, com prazer. E esse programa começou a cada vez mais alavancar a audiência da Tupi, crescendo mais a Globo, crescendo cada vez mais, e a Globo começou dali a ser notada e ter uma liderança, né, da audiência. E eu cheguei a pegar, era pequeno, cheguei a pegar um pouco do programa do Capitão Furacão. Então ali a gente sabia por ficar grudado, porque ele tinha um magnetismo, né, e a gente sente saudade dessas pessoas que passavam, esses apresentadores que passavam bons preceitos, apresentadores, a gente considerava como amiguinhos, né? Eram nossos amigos, porque toda criança que chegava perto dele tinha atenção, né? Não é que nem muitos apresentadores, quando na TV é uma coisa e lá fora é outra, não. O Capitão Furacão era aquilo mesmo. E eu conheci, através de alguns amigos no Rio de Janeiro, inclusive tem a fotografia aqui que ele se encontrou com o pessoal. Então a gente via o carisma, o amor que ele tinha pelas pessoas, né? E ele continuou trabalhando em prol das crianças. No programa ele já trabalhava. Quando terminou o programa, 5 anos depois, ele continuou trabalhando mais ainda. Ele continuou na televisão porque, além de ser apresentador de programa infantil, ele também era ator e dublador. Então ele trabalhou em várias novelas, por exemplo, como O Espigão, né, A Moreninha, e sempre uma pessoa que agregava, né? Tive a oportunidade de amigos participar do clube do Capitão Furacão, ser um grumete, né? E eles disseram que era um sonho, porque era um cara que dava atenção, passava bons preceitos, o programa era divertido, tinha muita gincana. Quando ele sorteava as cartas, né, ficava todo mundo grudado na televisão, esperando ser sorteado para poder participar do programa. E isso não era só do Rio de Janeiro, né, mas também de outros estados. E ele teve o prazer, né, eu tive o prazer e a honra de poder conversar com ele e sentir esse magnetismo que é o ator Pietro Mário. É difícil hoje ter esse carisma, e ele teve. Então o programa dele, no terceiro ano, começou a aglomerar mais crianças ainda. Então a porta da Globo ficava cheia de crianças e recebia carta toda semana. Então ele ficava manuseando o timão e lendo as cartas, né? E depois apresentava os desenhos, que ia mudando a cada ano. Eram os desenhos que as crianças adoravam, eram desenhos divertidos, desenhos legais, com histórias. E ele começou a participar cada vez mais, indo em escolas, trabalhando com as crianças, né?
fora do programa, que era de segunda a sexta. O sábado e domingo ele deixava só para dedicar ao trabalho com as crianças, que era o grande prazer dele. E é uma honra e uma felicidade a gente saber que essas crianças se tornaram pessoas do bem, pessoas que acabaram reproduzindo tudo aquilo que foi ensinado para elas. O programa no terceiro ano teve uma amplitude maior, né? Porque já estava tudo se tornando pequeno para o sucesso que era do Capitão Furacão. Então ele começou a ampliar esse leque cada vez mais, né? E final de semana ele começou a viajar também para outros estados, porque era muito requisitado. Já era um ícone não só no Rio de Janeiro, mas do resto do país. Então ele começou a fazer trabalho em escolas, trabalho com crianças, e filmava e levava para o programa também. Assim como ele convidava e trazia as crianças para participar do programa. O Capitão Furacão foi um marco, porque no mesmo dia que a Globo foi inaugurada, o programa entrou no ar ao vivo, né, feito na raça e mostrando que o brasileiro, quando quer, ele faz. E o Capitão Furacão demonstrou tudo isso, né? E depois também ele dublou vários personagens, inclusive conhecido, o Capitão Caverna, foi ele que dublou, aquele Rafiki, aquele macaco da trilogia do Rei Leão, ele dublou também, né? E também o Dr. Zéius, do seriado Planeta dos Macacos, o dublador era o Pietro Mário. Então ele marcou de várias formas, né? Não só como o Capitão Furacão, mas a sua voz acabou marcando a vida de todo mundo, né? A vida de muita gente, de uma geração. O Capitão Furacão acabou no 5º ano sendo muito, para tu ver, muito combatido, todo mundo querendo derrubar, pessoal investindo pesado, mas ninguém conseguia tirar o programa do Capitão Furacão, que se tornou um ícone. Depois ele começou a ser convidado para participar de um monte de programa, de um monte de enquetes, ele começou a fazer o trabalho fora, né? Porque ele começou a se tornar grande demais, né? E é um personagem que não pode ser esquecido, porque aquela geração, a geração dos anos 60, simplesmente não esquece. Todo mundo que você fala geração Capitão Furacão é uma pessoa que você vê que ela é diferenciada, porque ela tem educação, ela foi ali condenada a fazer o bem, a ser uma boa pessoa. E hoje a gente sente falta desse programa, porque programa infantil hoje, né, é mais merchandising, a pessoa diverte, mas acho que não ensina. E o Capitão Furacão, as crianças se divertiam e aprendiam, né? Além das gincanas, das viagens, ele começou a trazer outras crianças carentes, né, para poder participar, por exemplo, andar em lanchas, em navios, submarinos, e participar de feiras de ciência, sempre ensinando, né, bem lúdico, como é que funcionavam as coisas. Então ele contribuiu muito para que tivéssemos um mundo melhor, né? Vários programas de crianças foram feitos, mas o Capitão Furacão foi um que marcou mais para mim. Eu mesmo que assisti, eu vi que, né, bem apagado porque era bem pequeno, mas marcou bastante, porque era um programa que ele transcendeu. E acabou, a Globo era emissora nova, e o Capitão Furacão já começou bombando, isso despertou a ira de todos os canais. Então todo mundo bombardeava, tentavam de qualquer forma, muitas vezes, né, tirar o brilho do programa, mas nunca conseguiram, né? Eu lembro que as pessoas ficavam grudadas na TV, as crianças ficavam grudadas na TV, o pessoal juntava na rua e ia para frente da televisão para poder ver se tinha sorte de ser sorteado. E o pessoal mandava sempre cartas, né? E para participar e ser um grumete, eu tinha que mandar uma fotografia e mandar um encarte de programa de, por exemplo, algum patrocinador, que era a Casa Gerbeau, e principalmente as calças Furacão, né, que era uma calça muito vendida na época. Na época tinha muita gente usando, porque fazia muito sucesso, e o Capitão Furacão estava na moda,
né? Então as crianças adoravam. E tinha, principalmente para as crianças usavam, iam para a porta, muitas vezes iam para a porta do programa para ver se conseguia entrar. Era uma coisa fora do comum, é uma coisa que só você estando lá para ver. E o Capitão Furacão, ele tentou mudar o programa, né, várias vezes, por quê? Porque as coisas começaram a se modernizar e as outras emissoras estavam investindo pesado, mas não sei se a emissora achou que ele era mais importante como dublador, ator, né? E quando o pessoal, eu me lembro que teve criança que chorou quando ligou a TV, não estava mais o Capitão Furacão, né? Teve vários outros programas importantes, mas muita gente não se desligou do Capitão Furacão, porque fora dali, ele continuou sendo o Capitão Furacão e continuou trabalhando para as crianças. É um personagem, uma pessoa que marcou. E ali não era personagem, porque o Capitão Furacão era o Pietro Mário. E Pietro Mário era o Capitão Furacão, né? Então ele começou com visitas em escolas, em orfanatos, em bairros pobres. Então ele continuou fazendo esse trabalho e sempre como Capitão Furacão, né? A emissora nunca implicou com isso daí. Então a maior felicidade quando ele na escola e teve amigo meu e conversou comigo, quando viu o Capitão Furacão ele chorou de emoção. E às vezes encontro com ele na rua também, né? E batia aquela emoção, a pessoa voltava a ser criança. Foi um programa de 5 anos e que marcou a vida toda. Programa desse tipo que a gente está precisando. Capitão Furacão eu vi pouco, mas me marcou muito. Que era um programa carismático, eram os desenhos maravilhosos, era aqueles seriados maravilhosos que ele passava, né? Adorava os Três Patetas. Ele passava uma programação gostosa e depois tinha um programa que também era muito legal porque ele não deixava a criança quieta. Ele lia a carta, ele contava as histórias deles como o velho Marujo do Mar e as crianças paravam. Só parava de frente à televisão, não só as crianças que estavam lá no programa, mas as crianças que todo mundo ligava no programa do Capitão Furacão. Um programa verdadeiramente infantil, né? Um programa que atraía muita gente. Além dos desenhos serem muito legais, muito gostosos de ver, ele via que ele gostava de lidar com criança. Tinha uma paciência, né? E a Elisângela, ela ficava de marinheira, né? Usava um chapéuzinho de marinheira, uma roupa branca, bota branca, mini saia. E o Capitão Furacão, uma blusa preta e um cap, né? E além a maquiagem que era muito bem feita, né? Então, eu gostaria, particularmente, que um programa igual o Capitão Furacão retornasse. O Pietro Mário, além de ser um ótimo dublador, mas em entretenimento de crianças, para entreter crianças, ele foi o máximo, ele foi o melhor. Eu acho que ele foi o melhor de todos, com todo respeito aos outros programas infantis, mas o Capitão Furacão, eu acho que foi maior. Até porque, quando ele saiu de lá, ele continuou executando, fazendo trabalho com as crianças carentes, crianças que precisavam de um cuidado especial. E ele levou esse personagem, né, e trabalhou em cima, ele usou esse personagem para poder ajudar as crianças e a ter, acho que, um mundo melhor. Esse é o intuito de quem realmente trabalha com criança, quem gosta de criança e muitas vezes está no programa somente para ganhar dinheiro. E o Pietro Mário não, ele amava as crianças, tá? Porque até eu conversando com alguns amigos recentemente, pessoal que frequentou o programa dele, me falou que era um ambiente mágico, era um ambiente onde ele deixava um ambiente leve. E ele transmitia isso para a televisão e transmitia para as crianças, né? As crianças, dava hora, 17 horas, as crianças se desligavam. Saía da rua, jogando bola, fazendo qualquer coisa, ia de frente para a televisão para poder assistir o Capitão Furacão. E eu gostaria que retornasse esse tipo de programa, porque eu acho que a gente está precisando, no momento, na sociedade, do jeito que as coisas estão, a gente está precisando de amor, de carinho, de atenção, e de alguém que realmente passe bons preceitos, né? Que queira realmente trabalhar com as crianças e prepará-las para a gente ter um mundo melhor. A gente está sentindo bastante falta disso. E o Capitão Furacão deixou essa marca indelével, né? Que é o amor às crianças. Hoje ele não está mais entre nós, morreu alguns anos atrás, e foi uma comoção, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, porque ele marcou bastante, ele marcou. Quem assistiu o Capitão Furacão não esquece ou não esqueceu, né? E a gente torce para que, quem sabe, surja um outro Capitão Furacão,
Não nos moldes, porque né, é diferente, o mundo hoje é diferente. Mas a gente torce para que, quem sabe, bata o espírito do Capitão Furacão e surja outra pessoa que a gente está precisando. Né? Trabalhar com as crianças de verdade, alguém que ame e alguém que goste, igual o Capitão Furacão trabalhou com as crianças, fez com as crianças, e a geração Capitão Furacão são todas pessoas de bem, né? E isso é um orgulho para todo mundo. Ok, pessoal? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.